Imagine que você acaba ajudando um garotinho que estava brincando no meio da rua. Só que agora imagine que após você fazer isso, você acaba morrendo. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Yu Yu Hakusho. Eu digo que se você quiser fazer bem ao próximo, eu digo que você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo que vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Urameshi, morrendo. Ele não entende exatamente o que aconteceu e é quando nós voltamos a 3 horas antes desse acidente acontecer. Ele é um garoto, um valentão ali da escola e tal, ele até leva um esporro da amiga dele que tá ali na escola, que fala que ele só vai lá pra vadiar e tal, sei lá o que. Então ele é um garoto problemático, digamos assim. O engraçado é que a Keiko, a amiga do Urameshi, ela até meio que defende ele para aquelas amigas, porque as amigas falam que ele é um cara muito violento, agressivo, parece um monstro, como que ela consegue ser tão agressiva e grossa com ele. Só que ela fala que embora ele sendo tudo isso, sim, ele ainda assim é uma pessoa muito gentil, ela só não consegue ver esse lado dele. Quando o Yusuke ele tá andando ali pela escola, ele acaba parando os garotos que tá fumando ali, que tem um certo medo sim do Yusuke por conta de toda a fama dele ali na escola, e ele acaba até pedindo dinheiro para aqueles garotos ali. Acontece que quando ele tá fazendo isso, aparece um dos professores que acaba meio que hostilizando o Yusuke. O problema é quando o Yusuke tava chegando nesses garotos, eles estavam fumando, e esse professor vê aquele cigarro ali no chão e acha que era o Yusuke, porque ele é o único garoto problemático ali daquela escola. Um outro professor aparece, um que é um pouco mais ríspido com o Yusuke, e tenta levar ele para a sala de orientação, porque ele vai lá só para ficar vagabundando, né, dando problema, só que o Yusuke consegue fugir dele. Chegando na casa dele, ele acaba encontrando com a mãe dele até pergunta como que foi a escola, ele fala que fugiu de lá e tal. O Yusuke então ele sai de lá, né, já que tava tendo muita exceção de saco. Quando o Yusuke tá indo para casa, ele encontra com um garoto que é meio que o rival dele, que é o Koabara. O Koabara, ele tá até com alguns amigos dele ali, só que o Yusuke consegue vencer ele sem nenhum problema. E quando ele tá andando na rua, ele vê um garotinho brincando com uma bola. Como tá tendo muitos carros passando ali na rua, ele pega a bola e fala para aquele garoto que é perigoso ele ficar brincando ali fora, porque ele poderia acabar se machucando. Ele até faz algumas brincadeiras, umas piadinhas para fazer aquele garotinho rir. Então, de fato, a gente percebe que ele não é esse monstro que todo mundo pinta. Ele então pega aquela bola e fala pro garoto ir para casa dele e só lá brincar com a bola. Só que você sabe como são crianças, né? Ele continua brincando com a bola. E é quando a bola dele acaba caindo no meio da rua. Quando o Yusuke vê isso e ele vê que tem um carro vindo e vai acertar aquele garoto, ele acaba pulando, empurrando o garoto e sendo atropelado no lugar dele. E foi dessa maneira que ele acabou morrendo. Depois que ele entende e absorve tudo o que aconteceu, aparece uma mulher chamada Botan. A Botan explica, né, que ele morreu, só que ele já tinha meio que aceitado. Ela até fica meio surpresa, porque geralmente pessoas que morrem tão repentinamente assim demoram um tempo para processar tudo isso. E ela até fala que ela faz a transição das pessoas ou pro inferno ou pro céu. Então ela tá ali justamente para isso. O Yusuke meio que já aceitou de boa, então ele pergunta para onde ela quiser levar ele, tudo bem. Só que ela fala que não vai levar ele para nenhum dos dois lugares. Ela fala que como ela tem toda a ficha dele, digamos assim, de todo o histórico do Yusuke, ela fala que até mesmo Deus ficou surpreso dele ter salvo uma criança. Então nem ele sabe exatamente para onde mandar o Yusuke. O Yusuke, ele fala que não liga tanto, ele só quer saber como que tá o garotinho. Ela leva ele até lá, fala que a criança tá bem, ela só teve um pequeno machucado na testa e no braço, mas tá fora de perigo. E ela até fala que o ato do Yusuke foi meio que inútil, porque ela fala que mesmo que ele não tivesse feito nada, aquela criança iria sim ser atropelada, só que ela não teria tantos ferimentos assim, porque a bola que ela tava brincando iria amortecer a queda. Então a morte do Yusuke foi meio que inútil. E já que a criança tá bem, o Yusuke meio que cumpriu a missão dele, ele fala que beleza, já que eu tô morto, o que ele vai fazer agora? Eu tô à disposição, né? Basicamente ele fala isso. Só que aí que entra o problema. Como até Deus não sabia exatamente o que fazer com o Yusuke, ela fala que ele tem uma nova chance de voltar à vida, dele meio que reviver. Só que o Yusuke fala que não tem motivo pra ele voltar, né? Provavelmente todo mundo que cercava ele ficaria até aliviado dele ter morrido. Então ele até decide ir até o velório dele pra ver como que as pessoas estariam reagindo à morte dele.
Quando ele chega lá, as coisas mudam um pouco de cenário, porque a Keiko, que é a amiga de infância de Yusuke, tá desesperada, tá em prantos chorando. O Koabara, que era o rival dele, tá completamente desolado que o Yusuke morreu. A mãe do Yusuke, que era muito fechada, né, muito seca e ríspida com ele, também tá chorando muito pela morte do filho. E o professor, que também era bem ríspido com ele, também tá bastante abalado com a morte do Yusuke. Mas principalmente ele fica mais comovido porque a mãe daquela criança que ele salvou vai até o velório dele. E a criança fala que quer voltar e agradecer ele pessoalmente quando ele acordar, porque ele estava dormindo quando eles chegaram lá. E vendo isso, o Yusuke decide que ele quer voltar à vida assim. A Botan então leva ele até o outro mundo para conhecer um tal de Senhor Ema. Ela fala pra ele ter uma certa reverência, porque ele é basicamente o cara que gerencia toda aquela parada toda. Só que quando ele chega lá, ele percebe que não só o outro mundo tá completo Kraus numa espécie Kraus. O engraçado é que quando ele chega lá, ele percebe que o outro mundo não tá só numa extrema crise de trabalho, né, extensivo, como se fosse basicamente um escritório. Como o Sr. Ema que tá ali é o filho do Sr. Ema original. Ele é basicamente tem a aparelho de uma criança de 2 anos de idade, praticamente. E ele fala que, como ele tá lotado de trabalho ali, de papelada para preencher, ele vai ser bem objetivo no que ele quer. Então voltamos para Keiko, que era amiga do Urameshi. Acontece que ela tá bastante sentida, né? Obviamente por causa da morte do amigo dela. Então ela acaba indo até a casa da mãe do Urameshi para ver como que ela tá. A mãe dele, obviamente, tá bem para baixo, só que ela tá um pouco melhor, né? Ainda não absorveu 100%. E é quando a mãe dela comenta que a cagada que o Yusuke fez não foi só de morrer, mas também de ter deixado a Keiko daquela forma. Porque ela fala que só viu ela com aquela expressão uma vez. Ela fala que quando eles eram crianças, ela acabou meio que brigando com o Urameshi, né, a Keiko, e acabou machucando ele. E ela fala que depois disso, o Urameshi levantou mesmo doente, mesmo machucado, e decidiu ir para a escola. E o único motivo dele fazer isso é porque ele falou que nunca mais queria ver a Keiko com aquela expressão de tristeza no olhar. Então você vê que eles se importavam muito um com o outro. Nós voltamos então para o Urameshi, onde aquele garoto, o Sr. M, ele basicamente dá um ovo para ele cuidar. Ele fala que quando aquele ovo chocar, o Urameshi poderá reviver. O problema é que aquele ovo gera em torno 120 anos para ele chocar. Então o Urameshi teria que esperar todo esse tempo para ele chocar e ele poder reviver. Só que tem um detalhe. Esse ovo ele é basicamente ligado ao Urameshi. Então sempre que o Urameshi pensar em coisas ruins, isso vai afetar o ovo. E quando ele pensar em coisas boas, vai afetar o ovo da mesma forma. E ele fala que se aquele ovo for alimentado por coisas ruins, aquilo vai nascer uma criatura bizarra que acabará matando o Urameshi. O problema também, principalmente agora, que beleza, o Urameshi não sabe exatamente como cuidar daquele ovo, só que ele fala que no dia seguinte o corpo dele vai ser cremado, então ele teria que dar um jeito de resolver isso antes que desse merda, porque como que ele vai reviver se o corpo dele já foi de base? Não teria como. Ele então volta para o mundo real e a Botan explica que ele consegue se comunicar com as pessoas através do sonho, então é isso que ele faz. Primeiro ele vai na casa da mãe dele, só que a mãe dele acha que ele voltou simplesmente para atormentar a vida dela, então ela tá muito assim agitada. Então ele decide ir na casa da amiga dele, da Keiko, e no sonho ele fala que ele ainda tá vivo, que ele vai voltar, só que para isso eles precisam preservar o corpo dele. Ela acorda, ela ainda tá um pouco, não sabe se é sonho, se é realidade, só que na dúvida ela decide ir até a casa da mãe do Urameshi para falar com ele. E quando as duas percebem que ele meio que se comunicou com elas de alguma forma, elas meio que entendem o que ele quer dizer. Naquela manhã elas foram até onde o Urameshi estava meio que velado e elas conseguiram levar ele para o hospital, onde viram que ele não estava exatamente morto, ele estava numa espécie de coma. Então levaram ele até a casa deles, onde eles ficaram cuidando dele. O problema é que a Botan, ela fala que esse foi um último adeus para ele. Ele fica puto porque só então ela explica que ele só poderia se comunicar daquela maneira uma única vez, porque se ele ficar toda hora entrando em contato, ele iria acabar, né, meio que morrendo fisicamente, uma parada mais ou menos assim, sabe? Então ele poderia se comunicar uma última vez com elas, que seria basicamente assumindo um corpo. Só que não é qualquer corpo, teria que ser uma pessoa que tem uma espécie de ligação espiritual com ele. E na hora ele pensa no Koabara. O Koabara é dito que ele tem uma espécie de sensibilidade um pouco maior do que todos. Então às vezes até parece que ele está vendo ou sentindo que o Urameshi está ali perto.
Ele consegue sim se fundir com o Coabra, só que o problema é que ele só pode ficar daquela maneira por meia hora. Então ele tem que ir até a casa dele, meio que encontrar a mãe ou a Keiko para explicar tudo o que está acontecendo, para elas deixarem ele vivo. Ele tenta ir até a casa dos parentes dele, que trabalham numa série de restaurantes, só que por ele falar que é o Yusuke, aquele pessoal acha que ele tá fazendo algum tipo de piada de mau gosto, tenta atacar ele e tal, uma puta de uma confusão. O problema é que ele acaba se envolvendo com alguns valentões ali que estavam atrás do Coabra, ele acaba meio que se metendo na briga, até o momento que ele encontra com a Keiko. E como que ele faria para ela acreditar que de fato ele é o Urameshi? Então ele decide fazer uma coisa que apenas ele teria coragem de fazer, que seria pegar ela por trás e apertar os peitos dela. Isso de certa forma funciona porque ela acaba acreditando que só ele teria cara de pau suficiente para fazer aquele tipo de coisa. Ele tenta explicar ali tudo da maneira mais resumida possível porque ele tá sem tempo, né? Ele não sabe exatamente quanto ele vai conseguir explicar, então ele fala para elas cuidarem muito do corpo dele, porque pode levar muito tempo. Mas ele ainda assim promete que ele vai voltar pro corpo dele. Então é para elas cuidarem bastante do corpo dele. Um tempo depois, o Yusuke e a Botani estão viajando quando o Yusuke começa a ouvir uma criança lamentando, falando que iria morrer. Então eles acabam indo até lá. Só que eles descobrem que é porque o cachorro daquela criança tá muito velhinho e doente. Então em breve ele iria morrer. Só por isso que a criança estava fazendo aquele puta daquele escândalo. O Yusuke começa a acompanhar a vida daquele garoto. Ele vê como é a situação dele, que a situação com o cachorro tá afetando bastante isso. As crianças ali da escola até fazem um certo bullying com ele por causa disso, o que deixa de instante o Yusuke um pouco puto, porque esse moleque não revida e tal. Só que a Botan fala que nem todo mundo é agressivo com ele, tem gente que não sabe o que fazer nessas horas. O problema é que como aquele garoto meio que sente toda essa tristeza da criança, a Botan explica que mesmo depois que o cachorro morrer, ele ainda ficaria circulando a casa, como se fosse uma espécie de alma penada. Ele não conseguiria descansar em paz, porque ele ficaria sempre ali atormentando aquele garoto. Só que para fazer isso, aquela criança teria que se desligar daquele cachorro. Para fazer isso, o Yusuke decide entrar na cabeça do garoto enquanto ele estivesse dormindo. Ele se veste como se fosse um cara mau que vai levar aquele cachorro pro submundo, vai torturar muito ele e tal, tentando fazer a criança implorar para aquele cachorro ficar bem. Só que o Yusuke ainda assim não larga o osso. Quando aquela criança enfim começa a atacar ele, falando que vai proteger o cachorro dele, não vai deixar que ele maltrate o cachorro dela, o Yusuke finalmente começa a fingir que está sendo derrotado. E é quando ele fala que se aquele garoto continuar chorando, choramingando, ou ficar triste, deixar as pessoas abusarem dele por conta da situação daquele cachorro, ele vai voltar e vai buscar o cachorro. Enquanto isso, a Botan, fingindo ser o espírito bondoso, chega ali e leva a alma do cachorro para o paraíso. E só então aquele garoto acorda e ele finalmente tá meio que já aceitou a morte daquele cachorro. No outro dia, aquela criança acorda para ir para a escola e mesmo estando bastante triste com a morte do cachorro, ele fala que o cachorro não ia gostar que ele ficasse triste em casa choramingando. Quando ele vai para a escola, aqueles garotos de novo tentam abusar dele, colocando a coisa daquele cachorro, né, na cabeça dele, só que pela primeira vez aquele garoto revida, falando que se eles continuarem falando mal do cachorro dele, ele não vai mais permitir isso. Um tempo depois do Natal, eles estão passeando por uma praça, né? E é quando a Botan sente uma energia negativa naquele lugar. Eles se aproximam e encontram um espírito de uma garota morta ali, onde ela fala que está esperando um namorado dela. Ela fala que há muito tempo atrás ela acabou combinando de se encontrar com o namorado dela ali, só que no dia ela acabou ficando muito doente e morrendo, e ela não conseguiu avisar ele que ela estava doente, por isso ela não foi. Então isso meio que prendeu ela aquele lugar. E ela fala que ela estava andando ali como se fosse uma espécie de alma penada e ela viu aquele banco onde eles combinaram de se encontrar e decidiu ficar ali esperando, porque era no Natal que eles iriam se encontrar ali. Tanto o Urameshi como a Botan fica ali esperando ela e aquele garoto, por incrível que pareça, ele aparece ali. Só que para surpresa dela, no banco de trás tinha uma outra garota, que era que esse garoto tinha ido encontrar. Ele fala que aquele lugar é um pouco estranho dele ir, porque ele tinha combinado com uma garota que encontrar ela ali, só que ele só foi fazer isso porque ele tinha apostado com os garotos que ele conseguiria fazer isso e por quanto tempo ela ficaria esperando ele. Acontece que ele nem lembra exatamente o nome da garota, muito menos o que aconteceu com ela, o que deixa o Yusuke extremamente puto com isso. Aquela garota, ainda assim sabendo disso, ela fica um pouco aflita, ela não sabe exatamente como meio que lidar com aquilo. E é quando o Yusuke pega ela e leva ele para ter um encontro maravilhoso junto com ele.
E depois de tudo isso, ela agradece pelo Yusuke ter aliviado, tirado esse peso, pegou uma memória ruim e convertido ela para uma memória muito melhor. Então ela agradece o Yusuke. E então a Botan leva ela para o paraíso. E ela fala que do outro lado, se ela encontrar alguém especial, ele vai ser o primeiro a ficar sabendo disso. Enquanto a Botan leva aquela garota para o outro mundo, para o paraíso, o Yusuke decide se vingar daquele cara. Ele vai até o lugar onde ele estava com aquela mulher e começa a fazer vários eventos poltergeists naquele lugar para assustar e colocar medo naquele homem, aterrorizando os dois. E mesmo não sendo contra as regras, e a Botan sabendo disso, ela fala que vai fazer uma vista grossa porque aquele cara mereceu. Um tempo depois eles estão andando quando eles veem que tem um idoso muito ranzinza e agressivo no lugar, né? Meio que maltratando todo mundo que chega perto da casa dele ou tenta ser gentil com ele. As mulheres daquela vizinhança comentam com essa mulher que basicamente esse homem ele tinha uma família, né? O filho, a esposa do filho e um neto, só que eles acabaram morrendo num acidente de carro. Por conta disso, todo mundo começou a fazer aquela puta daquela loucura em cima da herança do velho. Então ele meio que dividiu os bens entre todo mundo e não quis nada, ele só quis ficar trancado naquela casinha, não queria nem receber visita nem nada. Acontece que eles foram pra lá porque aquele idoso iria morrer em alguns dias. Então ela foi lá justamente para levar a alma dele para o paraíso. O detalhe é que quando tá tudo essa bizarrice acontecendo, essa treta acontecendo, eles percebem que tem uma espécie de texubo ali perto, observando tudo. Ele até fala que os texubos têm algumas habilidades únicas, que é de se transformar em alguns objetos caso eles queiram. Esse texubo explica que aquele idoso, junto com o neto dele, um dia estavam caminhando na floresta, quando eles encontraram aquele texubo preso numa espécie de armadilha de urso. Eles acabaram soltando aquele texubo e cuidando da patinha dele e soltando ele na natureza. E aquele texubo estava ali para exatamente meio que retribuir, agradecer por eles terem salvado ele. Aquele texubo pergunta do neto daquele idoso, só que ele fala, né, ela fala que eles morreram no acidente de carro. E é quando aquele texubo decide virar aquele garoto, meio que pra confortar aquele idoso. E embora ele tenha deixado o rabinho sem sumir, a Botan fala que pessoas que têm o sentido não tão bom, uma espiritualidade não tão forte, elas não veriam aquele rabinho. Quando aquele velho tá dormindo, aquele texubo transformado no garoto vai até lá, o que deixa aquele idoso extremamente feliz e emocionado. Ele fica ajudando aquele idoso por alguns dias. O problema é que a Botan fala que ele só conseguiria ficar transformado por um tempo. Dias que tinha lua cheia, esse tipo de coisa, ele não conseguiria manter a transformação. Então o texubo ia ficar lá até esse dia, depois ele iria embora. Só que nesse dia, o idoso sabia de certa forma que ele ia morrer naquela noite. Então o último pedido que ele tinha para aquele garoto era que ele ficasse com ele a noite toda. O texubo, mesmo sabendo das consequências, ele decide ficar ali e no meio da noite ele se transforma de novo no texubo. E ele pensa que o idoso vai ficar extremamente puto com ele. Só que aquele idoso, ele não fica bravo. Ele já sabia desde o início. Ele não sabe explicar se é porque ele estava próximo da morte já, mas ele conseguia ver o rabinho daquele texubo, então ele já sabia desde o início que era ele. E ainda assim, mesmo sabendo que era o texubo, ele pede para aquele texubo ficar com ele até o fim da vida. E é isso que o texubo faz. No final da história, aquele texubo acaba indo embora, né, voltando para casa dele, enquanto o velho é levado pelo paraíso pela Botan. Um tempo depois, o Yusuke ele tá andando ali pela escola dele e é quando ele percebe uma situação que está acontecendo com o Kuwabara e alguns amigos dele. Ele percebe que o professor do Kuwabara, ele era um cara muito assim, malandro, digamos assim. E vendo a situação do Kuwabara e dos amigos dele, ele decidiu dar uma punição para eles. Como ele não poderia fazer algo muito pesado, ele descobriu que um dos garotos ali da turma do Kuwabara, ele trabalhava e ele tinha autorização da escola para estar trabalhando e estudando. Só que como ele era um garoto muito problemático, qualquer merda que ele fizesse no trabalho, a escola seria prejudicada também, porque eles deram a aprovação para eles trabalharem. Então, aquele professor dá uma espécie de ultimato neles. Ele fala então que vai acabar cancelando essa assinatura de contrato com aquele garoto, assim ele perderia o emprego. Só que aquele garoto implora, ele fala que ele é o único que ajuda em casa. A mãe dele tá doente, ele não tem pai e os irmãos dele são tudo pequenos. Basicamente, ele que banca a casa. Se ele perder o emprego, ele tá ferrado. Não só ele, como a família toda dele. E sendo bastante malandro, aquele professor decide fazer um acordo com eles. O primeiro é que eles teriam que ficar uma semana sem se envolver em nenhuma briga. Se uma pessoa do grupo do Kuwabara brigasse, todos eles seriam prejudicados e aquele garoto perderia o contrato dele. O Kuwabara, como é o líder daquele grupo, ele bate o martelo. Ninguém ali vai brigar por uma semana.
E aquele professor, sabendo do histórico do Coabra, que ele não levava desaforo para casa, decide seguir ele para ver se ele, principalmente, vai brigar com alguém. O problema é que quando o Coabra tá indo para casa, aparecem uns caras que o Coabra brigou há um tempo atrás e queriam meio que vingança contra ele. Só que o Coabra fala que eles podem bater nele, ele não vai reagir. E é o que ele faz, ele não reage aos ataques. No outro dia, quando ele volta pra escola, ele tá bem machucado, né? E todo mundo fala pra ele que isso é loucura, ele devia pelo menos ter tentado fugir ou se defender, coisa que ele não fez. Vendo que o Coabra não vai arranjar briga porque ele meio que prometeu e o Coabra honra a palavra dele, o professor decide falar a segunda regra que eles teriam que seguir nessa semana. Ele fala que naquela semana eles teriam provas e que todos do grupo do Coabra teriam que meio que tirar nota acima de 5, que senão eles não seriam aprovados e aquele garoto ainda perderia o contrato dele. Então deixa todo mundo ali desesperado. O Coabra fala que em vez de eles começarem a brigar, eles vão começar a focar no estudo, principalmente ele, que é uma porta. O problema é que mesmo assim, várias pessoas que o Coabra brigou durante esse meio tempo começaram a voltar para meio que, né? E o Uramesh, que tá ali observando toda essa situação, ele começa a meio que deixar uma áurea maligna vindo do Coabra, para sempre que as pessoas irem tentar atacar ele, elas não fazerem isso porque estão com medo. Acontece que o dia da prova chega e eles passam. O problema é que aquele professor malandro, ele não acredita que todo mundo tirou uma nota acima de 5, principalmente o Coabra. Então, ele decide pegar a nota do Coabra e reduzir ela. Quando o Coabra ele vê isso, ele fica inconformado, porque não é possível, ele colocou toda a alternativa certa, ele tem certeza que ele tirou uma nota boa, acima de 5 se bobear. O Coabra então fica completamente revoltado, porque ele percebe que tem alguma coisa errada na prova. E quando ele vai atacar aquele professor, o Uramesh consegue impedir ele de alguma forma. Só que quando aquele professor está cantando vitória, aparece o outro professor que era bem rígido com o Uramesh, e falando que viu ele adulterar a prova dele. Então para ele voltar para a nota original do garoto, que senão ele teria muitos problemas. Depois disso, o Uramesh até pergunta se ele conseguiu de fato impedir o Coabra. Só que a Botan fala que ele não impediu ele. Como o Coabra ele tem uma espécie de espiritualidade muito forte, ele não chegou a ouvir o que o Uramesh tinha falado para ele, só que ele conseguiu sentir que aquilo não deveria ser feito, que aquilo só iria prejudicar ele, por isso que ele não fez nada. Um tempo depois nós vemos que a Keiko, ela tá saindo da escola dela, as amigas dela até falam que depois que o Uramesh morreu, ela tá ficando muito isolada, não tá mais querendo meio que andar com elas, ela tá ficando muito assim, só focada nisso, sendo que ele morreu, a vida tem que seguir em frente, né? E quando ela chega na casa do Uramesh, ela recebe um bilhete ali da mãe do Uramesh, falando que ela saiu e que ela vai ficar fora uma semana. E que se nessa uma semana o Uramesh acordar, tem comida para ele no armário, é só ele pegar e fazer. Um tempo depois o Uramesh ele tá ali voando quando a Botan aparece dando boas notícias para ele. Ela fala que ele vai poder reviver, ficar um dia no corpo vivo dele. Ela fala que o corpo dele, querendo ou não, precisa ter o espírito, a alma dele ligada ao corpo. E que se ele ficar muito tempo fora do corpo dele, o corpo dele vai apodrecer. É como se fosse um carro sem bateria, basicamente. Ele não funciona. Então, uma vez por mês, ele teria que entrar no corpo dele e ficar um tempo ali até a bateria recarregar e depois sair do corpo dele. O problema é que ele não poderia falar com pessoas que conheciam com ele ou que tem uma espécie de conexão muito forte com ele. E aproveitando que a mãe dele não está em casa, né? Então isso seria uma coisa boa, era só ele ficar quieto dentro de casa. Ele acaba revivendo. O problema é que o Uramesh ele não consegue ficar trancado dentro de casa. Então ele pega a sopa dele e, aproveitando que o cabelo dele está diferente, ele acha que ninguém vai reconhecer ele. Então ele acaba saindo de casa. Quando o Uramesh sai de casa, ele acaba encontrando com alguns garotos que estão ali que acabam pedindo dinheiro para ele. Como o Uramesh ele acabou de voltar pro corpo dele e tá até feliz que as pessoas veem e conseguem interagir com ele, ele fala que não vai fazer nada, só vai ignorar as pessoas e vai embora. Só que os caras começam a hostilizar ele querendo dinheiro. E é quando o Uramesh meio que ameaça as pessoas, deixando os dois caras ali bem putos. O problema é quando aquele cara tá saindo de lá, ele acaba encontrando com a Keiko e com as amigas dela. E pela amiga da Keiko ter meio que trombado com ele, deixa ele bastante irritado. Para defender a amiga dela, a Keiko vai e acaba dando um tapa naquele homem, o que piora a situação, deixa ele bem agressivo. Só que quando ele vai atacar elas, aparecem os amigos do Coabra que acabam defendendo aquelas garotas. O problema é que chega o chefe desses dois caras, que acaba agredindo os amigos do Uramesh, quase matando eles.
Vendo aquilo ali, a Keiko ela acaba tentando interferir de alguma forma. O problema é que vendo como ela é bonitinha, ela é um pouco nervosa, agressiva, isso faz com que aquele cara goste da Keiko. E é dessa maneira que acaba a história de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho ele é um dos mangás mais interessantes que eu já li até então. Vamos começar tirando uma coisa do caminho. Eu nunca assisti o anime de Yu Yu Hakusho e não tinha lido o mangá até então. Eu sei de toda a fama do mangá, toda a fama, principalmente do anime, só que eu nunca tinha parado para ler o Yu Yu Hakusho. Então, foi uma primeira experiência muito agradável com o mangá. O mais engraçado de tudo é que, tipo, mesmo eu não tendo assistido todo o anime, eu li do mangá até então, eu sei de alguns memes que tem envolto da dublagem do anime. Então, conhecendo que a dublagem, principalmente do Yu Urameshi, foi feito pelo Marcos Ribeiro, eu ficava toda hora que eu lia o mangá, eu ficava vendo a voz daquele cara dublando esse personagem. Foi uma coisa que eu dei risada em vários momentos. O mais engraçado disso tudo é que mesmo eu não conhecendo Yu Yu Hakusho, assistindo anime, eu lendo o mangá até então, eu sei dos memes que existem em torno, principalmente da dublagem brasileira do anime. Então eu sei que, por exemplo, do Marco Ribeiro, quando ele fez o Yusuke, ele teve bastante liberdade criativa em colocar algumas frases no personagem, principalmente alguns, né, alguns icônicas frases que ele colocou no personagem em alguns momentos, saca? Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Que é? Tá gritando por quê? Viu passarinho verde? É o desgraça da minha vida. Tô na área, derrubou é pênalti. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. Então, o mais engraçado de tudo é que enquanto eu lia o mangá, eu vi a voz do cara saindo da boca do personagem e foi algo muito engraçado, né? Você deve conhecer os memes que tem em torno da dublagem desse anime, né? Então eu achei muito interessante esse mangá, eu gostei bastante dele, principalmente por esse motivo, sabe? A voz do Marco Ribeiro não saía da minha cabeça enquanto eu li o mangá, principalmente quando o Yusuke aparecia, em alguns momentos eu literalmente ouvia o cara falando. Foi muito engraçado essa experiência. Mas vamos lá, falando agora do mangá, o que eu achei. O que eu achei foi um pouco surpreendente do mangá, né, desse início. Porque mesmo eu não conhecendo toda a história de Yu Yu Hakusho, como eu falei, nunca vi o anime, comecei a ler o mangá agora, eu sei que o arco mais famoso que todo mundo fala é o arco do Torneio das Trevas, acho que é esse o nome, que tem a famosa luta do Yusuke contra aquele cara grandão, que eu não lembro o nome dele exatamente. Só que eu sei que esse é um dos arcos mais famosos do mangá. E quando eu comecei a ler, eu pensei que de início seria um mangá que teria aquele começo lento, né? Eu até falo que tem a regra dos 3 capítulos. Se nos 3 capítulos ele estabelece personagens, lore e para onde aquela história supostamente levaria, né? E eu achei que após esses 3 episódios, ele iria já ele fazendo essas aventuras, né? Salvando as pessoas, lutando, tendo os torneios, ele aprendendo a usar o poder dele, né? Então eu fiquei surpreso que basicamente esses episódios foram uma compilação de casos assim que ele iria resolver. Então achei isso muito interessante, foi algo que de fato eu não esperava, entende? Cada capítulo um caso e tal, sei lá o que. Eu achei muito interessante esse início, porque do pouco que eu sei do mangá de Yu Yu Hakusho, eu não tinha essa visão do mangá. Eu achei que seria um mangá, sei lá, no estilo de Naruto, sabe? Que tem os primeiros 3 episódios bobinhos e o resto é tudo ação frenética. Tipo, no Naruto, a primeira missão séria, ele vai lutar contra os Zabus. Eu pensei que seria numa pegada assim. Eu juro que eu não imaginava que seria histórias assim separadas, com casos isolados. Eu acho que a última coisa que eu tinha em mente quando eu comecei a ler Yu Yu Hakusho seria esse tipo de história. Então foi um mangá que já comecei me surpreendendo bastante por esse tipo de coisa. O mangá de Yu Yu Hakusho, ele já terminou, né? Ele terminou, se não me engano, com 112 capítulos. Mas eu gostei bastante, eu vou continuar assim lendo o mangá, porque eu gostei bastante dessa premissa e eu também quero saber se tudo que eu escolho de Yu Yu Hakusho faz sentido, tem fundamento, né? Então eu tô bastante curioso para isso. E caso vocês não saibam, o Togashi, que é o autor de Yu Yu Hakusho, ele também fez outro mangá muito famoso que tá em atos até hoje, que é Hunter x Hunter. Hunter x Hunter eu assisti muito na minha época de colégio, só que recentemente eu voltei a assistir. Então eu tô bastante curioso pra eu ler o mangá também. Eu quero comprar o mangá pra ver se também ele é muito diferente do anime. Aí eu faço uma visão um pouco mais geral quando eu tiver o mangá em mãos aqui pra vocês. Mas diz aí, o que vocês acharam dessa história? Vocês já tinham assistido ou lido Yu Yu Hakusho? Vocês conhecem, vocês acompanharam toda a fama, o auge desse anime? Querem que eu traga também o Hunter x Hunter aqui no canal? Deixa nos comentários pra eu saber. Se quer curtir, vem se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.